pessoal? Vamos lá, dando continuidade ao nosso aprendizado, falando sobre sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente. E aqui a gente está falando, olha, continuando o que a gente já vinha falando da questão de reutilizar papel, né? E agora, isso na responsabilidade ambiental individual, né? Ambiental individual. Certo? Invista na reciclagem. Né? Quanto de lixo a gente produz? Quanto de lixo a sua casa produz? Seu ambiente familiar produz? E a empresa que você trabalha, ou a empresa que você é dono, né? Onde você mesmo é um empreendedor, quanto de lixo produz diariamente? Né? Embalagens de alimentos, latas, papéis, plástico, casca de fruta, restos de alimento. Tudo isso são resíduos gerados, né? Fora outros resíduos, certo? Então, para reciclar o lixo, separar os materiais recicláveis, plástico, garrafa, papel, vidro, lata, entre outros, em sacolas apropriadas. Colocar os resíduos orgânicos, restos de comida, casca, né? Papel higiênico, fralda, em outras sacolas de cores diferentes e reutilizar as cascas de frutas e de ovos para adubar as suas plantas. Muita gente faz isso. Né? A minha mãe ela faz isso, pega a casca de banana e a casca de ovo para colocar o adubo lá nas plantinhas dela. Certo? Gente, quando a gente fala de separar os materiais, né, utilizar sacolas apropriadas, é justamente o que eu falei anteriormente, né, da questão da educação ambiental. Convencer, mudar essa cultura que o brasileiro, ou que o ser humano mesmo tem, mudar essa cultura é complicado. Porque a mudança de atitude, a mudança de cultura vai trazer uma mudança de atitude. E muita gente não quer aprender isso. Muita gente acha que é perda de tempo você pegar e separar seu lixo. Né? Por quê? Porque a primeira coisa que vai pensar é o seguinte: o que é que eu vou ganhar com isso? Imagina aí se fosse lançada uma lei onde todo morador tivesse que separar corretamente o seu lixo e, se separasse, tivesse uma verbazinha do governo. Era bom, não era não, José? No instante, gente, a gente ia aprender a fazer e separar isso. Porque muita gente não faz isso porque diz isso é besteira. Eu faço aqui a separação na minha casa, mas isso aqui vai para onde? Quando chega lá, no lixão, no aterro, seja o que for, é tudo misturado. Não é verdade? Em condomínios residenciais, tem a questão da coleta seletiva. Né? Então, o que é que acontece? Tem lá os recipientes coloridos indicando cada um papel, metal, vidro e lixo orgânico. Né? Ali está separado, mas tem as cores de sacolas e sacolas identificadas. A empresa que é contratada pelo condomínio é que vai fazer essa separação e essa segregação. Né? Muitos moradores ainda continuam juntando tudo, vidro, plástico, garrafa de detergente, garrafa de água sanitária, né, garrafa PET, junto com papel higiênico, junto com o resto de alimento, bota num saco só. É essa cultura. É isso que a gente aprendeu desde pequeno. Bota num saco só. É lixo, pois vai para o lixo. Só que a educação ambiental, se a gente tivesse desde a base da formação de cidadão, desde a nossa escolinha ali, do infantil, como eu disse, muita coisa seria evitada. A gente saberia muita coisa, inclusive preservar o ambiente para que a gente exercesse realmente uma responsabilidade ambiental individual. Tá? Invista na reciclagem e utilizar lixeiras que facilitam a separação do lixo orgânico do reciclável. Cores representativas da coleta seletiva de lixo. Né? Azul, papel e papelão. Vermelho, plástico. Né? Verde, vidro. Amarelo, metal. Preto, madeira. Laranja, resíduos perigosos.
né? Branco, resíduos ambulatoriais e roxo, resíduos radioativos. Tem empresas que têm tudo isso aqui no plano de gerenciamento de resíduos sólidos, onde as empresas têm que apresentar, além do estudo ou do relatório de impacto ambiental daquela atividade, é obrigação apresentar agora o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Clínicas de pequeno porte aqui na capital apresentam os planos de gerenciamento. E lá eles colocam as imagens dos recipientes das lixeiras, todas identificadas. Né? Resíduo sólido, resíduo comum, tem um símbolo. Né? Tem o símbolo do resíduo infectante. Tá? Tem a cor do plástico que é utilizado. Se você está com um recipiente mostrando resíduo infectante, a cor do plástico que tem que colocar lá, né, tem que ser aquela cor destinada que está lá no plano. O lixo hospitalar ainda é um grande problema em nosso estado. Sim, é um grande problema. Né? E quer saber mais de um grande problema por conta deste lixo hospitalar, Theo? Resíduo radioativo. Porque funciona assim. Você tem um hospital, tá? Onde no hospital é gerado todo tipo de resíduo. É gerado o resíduo radioativo, é gerado o resíduo ambulatorial, resíduos perigosos, tá? Vidro, plástico, papel, né? Resíduos infectantes, o algodão, a luva, a seringa, por mais que você não utilize a seringa, nem a agulha esteja suja de sangue. Né? Mas é um resíduo infectante. Tá? A questão de incineradores. O hospital, como aqui não, por exemplo, capital, como aqui não tem, o que é que o hospital tem que fazer? Ele tem que contratar uma empresa de fora para que venha coletar esses resíduos infectantes. Aqui tem empresas incineradoras, aqui tem incineradores. A questão é a capacidade. Tá? Existe. A questão é a capacidade, que não atende. Né? A demanda é muito grande de resíduo. Então, aquela empresa que tem incinerador, aquela empresa que recolhe, que é contratada por hospitais, por clínica, ela tem que aumentar a capacidade dela. Isso gera um custo. Né? Nem todo hospital tem a condição, nem todo empresário dono de um hospital vai ter a condição, né, de contratar uma empresa dessa. Restos que eu digo assim, não é nem resto, são membros do corpo. Por exemplo, acontece um acidente, a pessoa tem que amputar a perna. Aquela perna, a empresa que tem aqui, ela não recolhe. É uma empresa de fora. Né? Tem uma empresa em São Luís que ela recolhe esses resíduos, esses membros, né? Que são retirados, que são amputados. Certo? São restos orgânicos. Né? E a lei é só ver, tem na Anvisa. Tem uma legislação da Anvisa que fala sobre isso. Né? A gestão ambiental, o próprio hospital tem que implantar. Né? Mas temos uma lei, né, que é a Lei Nacional, a Lei de Políticas de Resíduos, né, Sólidos, que tem que obrigar cada empresário, cada empreendimento, contratar empresas de fora para isso. Né? Então, isso vai de cada hospital. Como a gente falou da questão ambiental, isso envolve questões políticas, isso envolve questões empresariais. Né? E aí é recolhido e vai para o aterro. Recentemente tivemos um problema no próprio aterro, onde está sendo construído o próprio aterro, né? Que se diz aterro. A capacidade do chorume não atendeu a capacidade. Né? Houve vazamento de chorume. Ou seja, construíram, planejaram de forma incorreta
a capacidade de armazenamento. Por quê? A quantidade de lixo lixo urbano que está sendo gerado está aumentando a cada dia. Né? Quando a gente fala de lixo urbano, a gente envolve esses lixos gerados por pequenas empresas, pequenas indústrias. Né? Envolve o lixo, o resíduo de construção civil. O lixo, o resíduo de construção civil é um dos mais gerados em cidades. Tá? Samuel, nos pequenos municípios não tem fiscalização em relação ao lixo hospitalar e são descartados igual o lixo domiciliar. Olha aí o perigo. Né? Olha aí o perigo. Porque se um hospital, igual o lixo do hospital, for lançado no lixão igual o lixo hospitalar, o que é que vai acontecer? Vai atingir a qualidade de vida de alguém, daquelas pessoas que estão ali remexendo o lixo atrás de comida, às vezes, atrás de uma roupa para se vestir, atrás de um lençol para se cobrir, né? E aí fura, se corta, né? Se fere com algum material hospitalar. E aí vai que esse material está contaminado de algo e ninguém sabe. Aí aquela pessoa também não sabe, chega em casa, começa a apresentar sintomas e aí vem, com o tempo, piora, chega a óbito. Então, falta gestão ambiental, não só, é como um todo. A gestão ambiental, elas tem que estar incluída, né, no planejamento do governo. Certo? Lei, como eu já falei para vocês, leis existem. As leis estão aí. Agora tem que cumprir. Certo? 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Práticas cujo objetivo é minimizar o impacto ambiental causado pelo desperdício de materiais e produtos provenientes, né, de recursos naturais, além de poupar a natureza da extração inesgotável de recursos. Perigo não só para as pessoas, mas para o meio ambiente. Foi o que a gente está falando aqui. A gente tem que preservar e cuidar desse meio ambiente para que a gente não atinja a qualidade de vida das pessoas. E querendo ou não, gente, se a gente for parar um pouco e pensar, nós atingimos, se nós fazemos parte de algo que a gente prejudica a qualidade da nossa própria vida. A gente prejudica. A gente prejudica a si mesmo. Vocês já prestaram atenção nisso? Por conta dessa questão ambiental. Né? Bom, quando a gente fala de reduzir, reutilizar e reciclar, na ação de reduzir, né, são ações que reduzam o consumo de bens e serviços visando a diminuição, olha aí, diminuição da geração de resíduos e, consequentemente, redução do desperdício. Né? Reutilizar é oferecer um novo propósito àquele produto que seria jogado no lixo. Olha só. Garrafas PETs. Às vezes as pessoas cortam a garrafa PET, né? Garrafa PET, sendo utilizada como jarro, vasos. Corta, faz aqueles furinhos no fundo, bota ali um estrumezinho, um adubo, bota a plantinha. Aí é reutilizar. Você está dando um novo propósito para aquela garrafa, né, que ia ser jogada fora. Outra coisa, porta-caneta. Né, pega as garrafinhas de 600 ml ou menos, aquelas menorzinhas, corta de uma forma, serra, né, serra não, lixa o plástico, né, enfeita, porta-caneta. Né. Teve uma aula de meio ambiente que eu ministrei aqui no canal já há muito tempo. Eu acho que quem me segue em rede social está lá, a aula, né? Onde tem as imagens de produtos reutilizados,
né? E reciclado. Eu trouxe os produtos que a minha mãe, como artesã, faz. Ela recicla e ela reutiliza, né? Ela pega potes de sorvete, olha aí, potes de sorvete, né? Faz toda a embalagem, né? Pega papel veludo ou tecido de veludo, forra por dentro, né, do pote de sorvete, coloca tecido ou então pinta, né? Faz uma pintura, coloca uma alçazinha como se fosse, né, uma alçazinha manualzinha e bota produtos de costura, linha, botões, agulha, né? Ou então bota produtos de unha, né? Bota esmalte, serrinha, algodão, acetona, tudo nesse depósito. Ela pega o pote de sorvete e transforma num depósito, né? Para guardar utensílios. Então aí ela reutiliza, né? Outra coisa, garrafas de vinho. Isso foi tudo numa aula, né, que eu trouxe para os alunos, onde no estúdio tinha uma bancada e eu coloquei os produtos todos aqui. Garrafas de vinho. Ela pedia para furar, né, ia em algum local, pedia para abrir um buraquinho na garrafa, né, enfeitava a garrafa toda e no final do ano, né, Natal, né, ela enchia com aquele fiozinho, com aqueles pisca-pisca, botava na garrafa e ficava a garrafa toda ornamentada com pisca-pisca dentro, a coisa mais linda, né? Borboletas, ímãs de geladeira, feito de garrafa PET, né? É porque eu não tenho, eu devia ter trazido a foto aqui e pedir para o meu diretor de imagem colocar a imagem, né, do Instagram dela, uma foto de uma borboleta feita de garrafa PET, que é a coisa mais linda. Disco de vinil, tem aqueles discos de vinil antigo, né? Fazia relógio. Então, isso tudo ia para o lixo. Ela pega, não, eu vou utilizar aqui, vou testar. Vou botar foto na rede social. Se alguém gostar, vai pedir, e aí eu começo a vender. E está dando certo, né? Reciclar, processamento de materiais por meio de sua transformação física ou química para a produção de novos produtos de bens de consumo. Novamente, garrafas PETs, né? Fazendo o quê? Camisas. Tem roupas feitas de plástico. Tá? Então, observem que diante de tanta geração de resíduos, gente, a gente tem uma saída para esse acúmulo de resíduo. A gente tem uma saída. A questão é planejar, fazer um projeto, estudar, conhecer mais sobre o assunto, né? E procurar fazer a sua parte. Tá? O plástico PET reciclado é vendido a 70 centavos o quilo para usinas de reciclagem. Eu reutilizo as garrafas PET para fazer mudas de planta frutífera. Exatamente. Você faz a muda, coloca ali dentro da garrafa PET. É isso aqui que eu falei, certo? E aí a gente falou de sustentabilidade e falamos também no início que sempre tem um termo que caminha junto com a sustentabilidade, que é a palavra desenvolvimento. E aí, quando a gente usa o desenvolvimento, né, com a sustentabilidade, a gente chega a esse termo aqui de desenvolvimento sustentável, né? Que esse termo ele exprime a relação entre o quê? Crescimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, é que a gente está crescendo, a gente está evoluindo, né? Então, crescimento econômico, conservação ambiental e preocupação social. Olha só o aspecto econômico, aspecto ambiental e aspecto social no desenvolvimento sustentável. Ou seja, quando a gente pensa em trabalhar com desenvolvimento sustentável, né, fazer um desenvolvimento sustentável na nossa empresa, a gente vai trabalhar com o tripé da sustentabilidade. Tá? A partir da sensibilização da sociedade em razão do uso irracional dos recursos naturais e dos impactos ambientais gerados pela ação humana, né, o conceito de crescimento sustentável
se coloca como uma alternativa que promove a interdependência, né, entre a economia, entre os três aspectos, entre a economia, entre o meio ambiente e a sociedade. Né? Bom, e o conceito de desenvolvimento sustentável remete, dessa maneira, à importância dos três princípios para a sua efetivação, que é o princípio econômico, o princípio ambiental e o princípio social. Tá? Essas ações remetem ainda ao conceito de sustentabilidade que está ligado a quê? A promoção de ações que ofereçam sustentação para o crescimento econômico, para a preservação ambiental e para a redução da desigualdade social. Bom, e o termo desenvolvimento sustentável está ligado aos diferentes debates sobre as questões ambientais, promovidos em especial no final do século XX, por meio das ações da ONU. Né? Nesse período, a preocupação ambiental se tornou o quê? Uma crescente, em razão dos impactos provocados pela ação humana no meio, e assim como pela emergência de questões como a mudança climática e o aquecimento global. Tá? Gente, quando a gente fala de aquecimento, mudança climática e aquecimento global, nós sabemos, né, que as grandes áreas de produção de monocultivo, né, exemplo, soja. Quando o empresário ele vai plantar em grande área, que eu falo grandes produções, né? Existe o desmatamento. O desmatamento, ele vai tirar, todo mundo sabe disso, né? Ele tira aquela proteção do solo, ou seja, ele tira a proteção vegetal. Ele tira aquela camada vegetal do solo, certo? Quando ele tira aquela camada vegetal, ele deixa o solo desprotegido, né? E uma das coisas que aumenta é a temperatura do solo. Aumenta a temperatura do solo, aumenta a temperatura daquele local, daquela região. Tá? Imagine aí, professora, não estou entendendo. Pois imagine aí, você numa área de floresta, numa área onde tem muitas árvores, e do outro lado, uma área que foi desmatada, sem proteção nenhuma, sem sombra nenhuma. É lógico que a temperatura vai mudar. A temperatura muda, porque não tem proteção vegetal. Nós sabemos de muitas cidades que antigamente você passava pelas ruas na cidade, onde tinha muitas árvores, muitas sombras, árvores frondosas, o clima era agradável. Por mais que chegasse na época do calor, teria aquele ventinho no final da tarde, aquele ventinho da manhã. Hoje você passa por avenidas, essas avenidas que não tem mais nenhuma vegetação, gente, é sufocante o calor. É sufocante. Aí, mais uma atitude que causa um problema na qualidade de vida da sociedade, da população. Tá? A discussão sobre o desenvolvimento sustentável foi abordada primeiramente na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 1972 na cidade de Estocolmo, na Suécia. Essa conferência foi um importante momento de debate entre os países sobre a questão ambiental, em especial sobre a preocupação mundial com os riscos ambientais das políticas de industrialização empreendidas principalmente pelos países desenvolvidos. E já em 1987, o documento, tá, Nosso Futuro Comum sistematizou essas discussões e ainda estabeleceu o termo desenvolvimento sustentável. Certo? Gente chegando aí, como a Francis Kelly, tá? Da Escola Fausto Lustosa em Gilbués, né? A Yasmin Guimarães, mediadora Ana Cristina, boa tarde. De Gilbués, Escola Fausto Lustosa, sejam bem-vindas. E a Daila, que é aluna, né? De Gilbués também. Beleza.
Bom, a aplicação do termo desenvolvimento sustentável foi amplamente debatida na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? E o desenvolvimento, que Rio 92, conhecido, né? Que a gente sabe, realizado no Rio de Janeiro em 1992. E a partir dessas discussões realizadas nesse encontro, foi elaborado o documento Agenda 21, que expressava a preocupação dos países com o impacto das ações humanas no meio ambiente e que defendia, né, a aplicação do desenvolvimento sustentável para minimizar as alterações ambientais, né? E mais recentemente, essa defesa ficou ainda mais forte na conferência, né? E a partir dos acordos dessa conferência, foram estipulados os elementos constituintes da chamada economia verde, tá? Além disso, foi elaborado o documento Futuro que Queremos, que definiu os objetivos de desenvolvimento sustentável que deverão ser implementados pelos diversos países do globo, né? A professora mediadora Ana Cristina estão com problema no IPTV. Estão assistindo pelo YouTube. Professora, entre em contato com o suporte. Beleza? Qualquer problema no IPTV, pessoal, entrar em contato com o suporte, certo? Bom, dentro dessa questão de sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, a gente vê também, além do termo de desenvolvimento sustentável, a gente vê também esse termo de pegada ecológica. A pegada ecológica é capaz de analisar quanto do planeta, né, estamos utilizando para manter nossos hábitos de consumo. É cada vez mais preocupante a situação do nosso planeta. O homem consome, olha só, o indivíduo, o ser humano, consome cada dia mais os recursos naturais, não se preocupando com o futuro. A poluição e o consumo exagerado de água, por exemplo, afetam diretamente toda a população e nós nem nos damos conta de onde estamos errando. É aquela tal coisa. O empreendedor, ele quer saber que ele está produzindo algo e está recebendo por aquilo. Se o empreendimento dele causa, né, um problema ambiental e que o que ele ganha, né, vai dar para cobrir alguma coisa, né, mascarar alguma coisa, maquiar uma coisa ali, para ele não está importando. Isso acontece, gente. Isso acontece demais. Eles querem saber que estão ganhando, eles não querem saber que estão prejudicando o meio ambiente, não. Eles estão usando ali os recursos. Tá? Com o objetivo de saber o quanto cada um de nós e as cidades estão gastando de recurso natural para manter o estilo de vida, foi criada em 1996, né, a pegada ecológica. Essa pegada é uma espécie de medição da utilização dos recursos naturais e está relacionada diretamente com os hábitos de vida de uma população. Bom, pegada ecológica é calculada com base nos territórios chamados de produtivos. Territórios produtivos. Quem são os territórios chamados territórios produtivos? Terra para colheita. Terra para colheita. O que é que o empresário vai precisar? Hein, pessoal? O que é que o empresário vai precisar? Para plantar, para depois colher, né? Ele vai precisar limpar a área. Dependendo da área e do que seja a produção, ele tem que fazer um grande desmatamento, né? Vai utilizar insumos. Dependendo de como está o solo ou não, ele vai utilizar, né, produtos que podem chegar a contaminar. Limpa, aduba. Então, olha só as atividades que é utilizada,
nesses territórios produtivos. Área de pesca, terra construída e áreas de biodiversidade e nas formas de consumo de uma população. Tá? Entre as formas de consumo, a pegada analisa diversos itens como a alimentação, né, transporte, energia e bens e serviços, e podemos dizer, portanto, que a pegada ela expressa a área em hectares que uma população usa para conseguir seu sustento. Essa área, vamos voltar aqui, ó. Quanto é que se usa para conseguir o seu sustento na terra para a colheita? Quando analisamos a pegada ecológica, é possível estabelecer uma estimativa entre a quantidade de consumo, né, e o tempo que o planeta precisa para conseguir recuperar aquele recurso, quando é possível haver regeneração. Lembram da área que eu falei de desertificação das Vossorocas? Tinha um núcleo de estudos lá na região para poder regenerar aquela terra improdutiva, aquela área improdutiva que já foi há muitos anos explorada. Então tinha que o quê? Tinha que ter pesquisadores, profissionais para fazer um planejamento em relação a isso. Aí vocês me perguntam, professora, dá para calcular a pegada ecológica nessa área? Né? Tinha como calcular. Né? Pegaria o que era feito, a atividade que era feita anteriormente, no passado, o que foi investido, né? O que foi que causou, como é que está hoje, o que é que iria precisar para regenerar, para recuperar aquela área. Tem as formas de regeneração, de recuperação, que seria utilizado. Então, para cada tipo de negócio que vai ser utilizado para regenerar algo, para recuperar algo, né, tem um custo. Certo? Estima-se que atualmente nosso consumo esteja tão exagerado que para conseguir manter nosso padrão de vida, necessitaríamos de aproximadamente 1,5 planeta. Claro que a sociedade industrializada consome mais recursos, né, que a com menos tecnologia, e sendo assim, dizemos que ela possui uma maior pegada ecológica. Como sua pegada é maior, ela afeta todo o globo, pois necessita de mais recursos para conseguir suprir a sua necessidade de consumo e também acaba poluindo mais por gerar mais resíduos. Pessoal, quando eu falo de consumir, a gente falou aqui, a gente só fala de consumir só alimentação. Tem as atividades que a gente precisa, é o transporte. Né? A gente falou da questão de deixar o carro em casa, pegar mais transporte público, né? A gente falou também de uma questão aqui de consumo, que eu preciso comprar. Eu estou precisando comprar naquela hora. Um exemplo. Se eu fosse consumista, né, olha só, na primeira queda que meu celular levasse e rachasse um pouquinho o aparelho, eu já estaria trocando no outro dia. Por que eu estou falando isso e dando esse exemplo? É porque não dá para mostrar aqui o meu celular, né? Mas eu não sei se meu diretor de imagem já viu a situação dele. Eu acho que eu mostrei ontem, né, Josiel? Mostrei ontem a situação do meu celular para o Josiel. Agora me perguntem, professora, e a senhora vai trocar? Minha gente, está ligando. Eu estou recebendo ligação. Dá para ver ainda uma mensagem. Estou com dificuldade de escrever mensagem no WhatsApp por conta do vidro quebrado. Está todo quebrado, gente. Se alguém olha... E pior do que caquinho, Theo. Pior. A queda foi tão grande, né, que eu estou olhando aqui para ele, gente. Se fosse minha filha, se fosse minha irmã, se fosse minha mãe, já tinha trocado. Mas não. Está bem aqui. Nesse momento, a questão de consumo. Olha o exemplo. Nesse momento, se disser assim, a senhora está precisando comprar. Não, eu não estou precisando. Porque ele está ligando. Ele está funcionando. Né? A indústria do consumismo.
Ele está funcionando. Tem tanta gente consumista e não tem noção disso aí em relação à questão ambiental, gente, né? Que tem gente que para sair um final de semana tem que comprar roupa nova. Tu conhece alguém assim, José? Quem não conhece aí uma pessoa assim? Eu conheço. Vai sair final de semana, tenho que ir no shopping. Pra quê? Pra comprar uma roupa. Pra quê? Porque eu vou sair final de semana. Vai mudar de academia, compra roupa nova de academia, compra tênis novo. Mas tem uns tênis novos em casa, mas não é porque eu vou mudar. É compulsão, mas não vê o mal que faz. Né? É aquela questão, eu estou precisando comprar? Dizem os especialistas que o certo é você trocar carro de 2 em 2 anos. Pois eu estou fora desse estudo, gente. Porque se o carro está funcionando, não está me dando problema, me leva para onde eu quero, para onde eu vou eu levo o bichinho. Para que eu vou trocar de 2 em 2 anos? Pois tem gente que troca de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos. Para quê? Lançou um celular novo. Né? Lançou um celular novo, eu quero esse celular. Não porque é mais moderno. Gente, está super caro. Né? Hoje isso não é possível para a maioria. Mas você acredita, Orlando, que tem pessoas, né, que trocam ainda? Eu conheço uma pessoa, convivo, né, que está com 1 ano e meio que comprou um carro. O carro está novinho, não tem problema nenhum. Pois já conversou comigo, chegou em Teresina e falou assim, eu perguntei, está em Teresina? Tô. Veio fazer o quê? Vim trocar meu carro. E eu, menina, tu trocou teu carro, tá com 1 ano e meio que tu tem esse carro, para que tu vai trocar? Não é porque chegou um modelo novo do carro. Então, se as pessoas pensassem, se perguntavam. Aí tem gente que acha que a pessoa não tem visão, não tem ambição. Gente, ter ambição é uma coisa. Né? Ser consumista ao ponto de ter uma compulsão é outra coisa. Né? Para mostrar que pode, para mostrar que tem para comprar, isso não é legal, não. Tá? Então, eu estou aqui, ó, meu celularzinho quebrado. Vou comprar para quê? Se está funcionando. Agora, quando ele começar a travar, quando eu começar a escrever mensagens ou receber e ele der a louca, aí pronto, agora eu vou trocar. Né? Agora eu estou precisando, certo? Medidas que controlem a pegada ecológica são essenciais para verificar até que ponto nosso impacto está prejudicando o planeta. Se consumirmos mais do que o nosso planeta é capaz de produzir, em breve, né, enfrentaremos uma grande crise ambiental, né, com a falta de recursos e a diminuição acelerada da nossa biodiversidade. Bom, e como é que eu posso diminuir a minha pegada ecológica? Quando você diminuir a sua pegada ecológica, quando você tiver consciência da sua pegada ecológica, e aí você vai começar a entender sobre a sua responsabilidade ambiental individual. Então, eu diminuo a minha pegada ecológica, sempre que possível, eu deixo meu carro em casa e procuro ir a pé. Eu só compro o que realmente é necessário. Olha aí, ó, do consumismo. Não seja consumista. Diminua o consumo de carne, uma vez que populações que se alimentam muito desse produto necessitam da criação de grandes pastagens. Olha aí. Diminua o consumo de carne, não só por isso, mas hoje a carne está cara, né? Então a gente já está diminuindo o consumo por causa do preço. Tem muita gente que diminui o consumo de carne por conta de preço. A carne vermelha. A gente já falou uma aula sobre isso, né? Ter o copo dentro da empresa, não utilizar canudo. Exatamente, a gente já falou sobre isso. Tem lojas que já vendem aquele canudozinho, né, sustentável, aquele canudo reciclado, que você tem o seu canudo.
E ele é até lavável, né? Tem aquela escovinha para você poder lavar. Isso é o cano de plástico. Não utilizar. Certo? E o copo é simplesmente você leve seu copo de casa. Leve sua canequinha. Antigamente eu tinha uma canequinha aqui de vidro, mas a bichinha quebrou. Quando eu ia tomar o café, eu tomava nela, porque eu trazia. Usa a garrafa para onde foi, exatamente, a garrafinha de água. Né? Quer tomar café, leva a garrafinha térmica. Né? É assim. Beleza? Diminua o tempo de banho, a gente já falou, não é nem diminuir o tempo. Tá? É a forma como se banha. É a mesma coisa de diminua o tempo de lavar a louça. É a forma como você lava a sua louça. Né? Lavar a roupa, outro ponto. Né? Tem gente que não suja a roupa. A roupa fica mais assuada. Por exemplo, eu uso esse jaleco aqui, tá? Para dar aula. Eu uso esse jaleco somente para ministrar a aula. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Jaleco personalizado, ó. Canal Educação, gente. Lindinho, né? Então, é para dar aula aqui no Canal Educação somente. Eu não posso usar esse jaleco em outro local que eu for dar aula, que eu for dar uma palestra, não. É somente aqui no Canal Educação. Então, esse jaleco, ele não está sujo. Ele não suja. O máximo que eu posso lavar, por quê? Porque pode estar suado durante muitas as semanas dando aula aqui, por mais que a gente fique no ar-condicionado. Mas depois do estúdio, a gente desce, a gente senta no refeitório, a gente anda pelos locais aqui, pelos setores, certo? Então, eu lavo. Vai lavar roupa, escolha 1 ou 2 dias na semana. Tem gente que lava roupa todo dia. Todo dia liga a máquina de lavar. Tem que ter a consciência disso, gente. Né? Janela, olha aí o Orlando. Janela e porta para a circulação do ar e entrada de luz. Exatamente. Certo? E quem puder ter, né? Exato. Já ia falar, Orlando. Quem puder. O poder aí é o aquisitivo, o financeiro. Quem puder, gente, ter energia solar em casa. Né? Tem uma redução muito grande do valor da conta de luz, certo? A questão é, para você fazer um projeto, né, e colocar, aí é muito caro, certo? Separar o lixo orgânico do reciclado e não deixar as luzes acesas sem necessidade. Ok? Bom, falamos de desenvolvimento sustentável, falando da própria sustentabilidade, falamos de responsabilidade ambiental, empresarial e individual. Falamos também da pegada ecológica, dos 3 R's, né? E a gente tem que falar também da globalização e meio ambiente. Para garantir uma boa relação entre globalização e meio ambiente, é preciso que as sociedades vençam o desafio, se desenvolverem, né, em uma perspectiva sustentável. E, por definição, globalização é entendida como o processo de interação global da sociedade, correspondendo ao período de maior avanço e expansão do sistema capitalista. Mesmo que de maneira desigual e, por vezes, contraditória, todas as partes do mundo encontram-se conectadas com um grande fluxo de informação, capital, bens e valores culturais. Tá? Tal panorama influencia, sem dúvida, a forma como o ser humano interage e gera impacto sobre o meio natural. Tá? No âmbito da questão ambiental, na globalização, nós podemos considerar como principal marco histórico para a intensificação da alteração do meio natural pelas sociedades, a emergência, né, da Revolução Industrial e suas posteriores transformações. E com a industrialização ampliou-se o consumo e a pressão sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis, como o solo, florestas, minérios e recursos hídricos. Tá? Bom, além disso,
A transformação desses elementos primários passou a ser acompanhada da população de um grande volume de poluição, tanto atmosférico quanto dos solos, quanto a poluição hídrica, que é das águas, e outros tipos, né, como a poluição atmosférica. E no campo, os efeitos dessa mudança também foram sentidos com a evolução das técnicas agropecuárias, as novas técnicas, a evolução da tecnologia, incluindo a mecanização, a revolução verde, as transformações recentes introduzidas por conhecimentos científicos, como a biotecnologia. Tá? Pessoal, quando a gente fala a questão de poluição, tanto atmosférica, né, quanto do solo, quanto da água, né, nós podemos ver, e quanto em relação à globalização, né, nós podemos ver o quê? Exemplos simples, né, de cidades, né, que estão apresentando e que sempre apresentaram e está pior, apesar da gestão governamental, né? Apesar de tentarem fazer algo, mas temos estados litorais, litoral no Nordeste, tá? Que é conhecido pela sua poluição. Vocês conhecem algum? Um litoral que é conhecido pela poluição, um litoral onde nenhum banhista tem coragem de entrar. A gente ainda vê pessoas entrando ali no mar, mas sabe que aquela água, aquele mar, está totalmente contaminado. Você vê a poluição. Você entra no mar, vem a onda vem com outras coisas, né? Um exemplo é Recife. Temos outros locais também, né? Então, a gente está crescendo, né? A gente está crescendo, a população crescendo, o mundo, né? A globalização aí, a evolução tecnológica crescendo, mas tem esse problema ambiental, que é um problema, gente, que por mais que entre gestão, saia gestão, tenha projetos ou não tenha, sempre vai existir, né? Outro exemplo também, que é muito lindo, o turista vai, tira foto e tal, é Salvador. Alguém aí já foi em Salvador? Gente, aquela região do Pelourinho, né? Quem tiver sangue forte, consegue fazer um tour ali direitinho. Né? Mas quem não tiver, o mau cheiro é sujeira. É o impacto, é lixo. Né? Então, devia ver isso aí. É uma cidade que tem turistas. Né? Então, vamos preservar, vamos ajeitar isso aqui. Porque, ao mesmo tempo que atrai pelas belezas, mas pode afastar por conta daquele impacto ambiental. Né? Tem praias bem aqui no Ceará, né? Lindas, mas ninguém entra. Ninguém entra. A questão do desequilíbrio ecológico, né, desse impacto ambiental, traz também, já falando pela questão da costa marinha, traz também espécies que não eram para estar ali e começam a aparecer. Por quê? Porque tem um desequilíbrio ecológico. Certo? Rios poluídos. Né? Então, isso tudo devia ser preservado. Porque vai que, na questão dos rios, vai que esse recurso comece a acabar, de onde é que a gente vai tirar? Ah, tem o rio, mas não dá para tirar porque a água é poluída. Não dá para usar porque a água é poluída. Né? Seria interessante, já pensou? Tá faltando água. Todo mundo corre para a beira do rio com seu baldezinho, né? Enche e leva para casa. Água limpa. Isso seria maravilhoso. Mas isso não vai acontecer. Né? Então, isso tudo é causado o quê? Por ações humanas. Teve uma época que foi proibida aquelas dragas, né, Josiel? As dragas, retirada de areia, né? Do fundo do rio.
Foi proibido. Mas tem setores aqui que quando a gente passa, tá lá. Então, o que é que adianta? Ainda continuam fazendo, né, as atividades, gerando impactos, né, totalmente negativos. Certo? Tudo isso foi desenvolvido com vistas a aumentar a produtividade no meio rural, que são os avanços da tecnologia na área agrícola, gerando em contrapartida uma maior demanda sobre o consumo e extração dos recursos naturais. No cerne do processo de transformação e evolução das técnicas e dos objetos técnicos que atuam no processo de produção do espaço geográfico, existe uma incessante busca por alternativas que defendam o desenvolvimento econômico das sociedades com a preservação do meio ambiente. E, nesse sentido, emerge o conceito de sustentabilidade, defendido por muitos como a saída necessária e possível para conciliar o crescimento social com a conservação ambiental. Tá? Bom, e aí a questão da sustentabilidade empresarial. A gente falou sobre a responsabilidade ambiental individual, falamos da responsabilidade ambiental no âmbito da legislação, né? E nós temos a sustentabilidade empresarial, tá? Que é o conjunto de ações e políticas empresariais economicamente sustentável e socialmente responsável que garanta o desenvolvimento sustentável. Ou seja, a sustentabilidade empresarial, ela também vê essa questão do aspecto, dos 3 aspectos, né? O ambiental, o econômico e o social. A empresa ter destaque e relevância dentro do mercado de atuação é um dos principais indicadores de sucesso. E a sustentabilidade empresarial ocupa um papel de extrema importância na busca por esse reconhecimento. Ora, quando eu falo que dentro do mercado ela é bem vista, ela é um destaque, que é um dos indicadores de sucesso, é porque muitas empresas elas procuram o quê? Elas procuram ser certificadas. Ter um certificado, né? Certificadas com normas ISO, com normas de qualidade. Eu não sei se vocês já entraram em algumas empresas, no site de algumas multinacionais, tem um site, aí bem no cantinho do site tem tipo um selo, né? Um selozinho de qualidade aqui, tipo um carimbo, né? Aí tem aqui o I, que é as normas ISO, o carimbozinho da norma ISO. Certo? Pronto, ter selo verde é um selo o selo verde é um selo de certificação. Então, para ter esse selo de certificação, ela tem que ter uma gestão de qualidade. Dentro dessa gestão de qualidade total, ela trabalha com todas as ISO, né? Inclusive a gestão ambiental. Tá? Então, imagina aí uma empresa totalmente correta nas suas atividades. Né? Uma empresa que se preocupa com os aspectos e os princípios econômicos, sociais e ambientais. Né? Nós temos um exemplo, né, da Natura. A Natura ela começou a trabalhar com isso, pessoal, Natura e Boticário. Né? Por quê? Porque começou a utilizar produtos orgânicos. Dentro dessa utilização, ela foi começando a ganhar seus selos, seus certificados. Né? Então, elas começaram a ser bem vistas no mercado de atuação, que é o mercado de cosmético, gerando, assim, uma confiabilidade do cliente. Minha gente, a único pó. Vamos lá falar as professoras, professora assistente, né? Vamos lá, professora mediadora e os professores que têm esposas, que têm filhas, certo? Os alunos que têm irmãs, ou então as alunas também aí presentes. A Boticário é a única marca que eu utilizo com pó, que o pó é antialérgico. O pó é hipoalergênico. Tá? Se eu colocar outro pó de outra marca de atuação de cosmético, eu fico toda empolada. Para eu descobrir isso, foi luta. Né? Eu usava maquiagem, no final do dia eu estava toda empoladinha. Gente, alguma coisa está me fazendo mal. E eu fui mudando, testando.
Eu mesma fui a cobaia desses testes, né? Imagina aí, né? Eu ficava com alergia e ia com a cara empolada. Aí todo mundo, meu Deus, o que é isso? Não, é só alergia. E eu fui descobrir. Né? Então, é o único pó. E detalhe, o pozinho é tão procurado que tem lojas que quando eu chego, procuro, não, está em falta. Né? Rindo com respeito, cobaia, eu me fiz de cobaia. Né? Então, eu sou assim, Adalto. Eu testo as coisas, quando tem alguma coisa, vou testar em mim. Né? Outro produto também, outra marca que é certificada, é aquela marca de óleos essenciais do Terra. Né? Aquela marca de óleos essenciais do Terra, alguém já ouviu falar? É uma empresa certificada, ela tem a certificação. Porque ela trabalha realmente com os óleos essenciais, os óleos mesmos, os verdadeiros. Tem os campos de plantação e eles colhem, por exemplo, óleo de lavanda. É da plantação mesmo, é da cultura, é da planta. Não tem corante. Mais uma vez eu me ofereci de cobaia. Né? A pessoa me ofereceu para usar, para testar. Né? E eu vou testar. Eu sou assim. Para acreditar, para dar credibilidade, eu tenho que testar. E aí eu usei. Pronto, não deixei mais de usar. Né? É bom mesmo. Para o objetivo que eu quero e que eu uso, dá resultado. E se alguém chega perguntando para mim, às vezes, quando eu tenho, né, no meu estoque, eu dou de presente para pessoas. Ó, use assim, assim, assim. E depois me diga se deu certo ou não. E a pessoa usa, depois a pessoa, meu Deus do céu, é isso mesmo. Eu só indico, né? Se deu certo para mim, eu indico. Se não deu certo, eu não indico, não. Eu apenas falo assim, ó, isso aí é bom. Né? Aceita, né, Orlando, o presente? Tá, Orlando, quando eu for em Oeiras, viu? Aí eu tenho que saber como é, né? Tu vai me reconhecer, Orlando. Né? Eu só não vou te reconhecer quando eu estiver em Oeiras. Então, você fale comigo se você estiver com algum probleminha, assim, precisa de um óleo essencial. Se eu tiver no meu estoque, toma, Orlando, um óleozinho para você, vai experimentar. Tá? Bom, sustentabilidade empresarial está ligada ao desenvolvimento das empresas e indústrias. Desenvolvimento que é resultado do crescimento da economia. Tá? E que requer medidas que protejam os aspectos sociais, ambientais e econômicos. Tá? E é necessário que o crescimento de um negócio não deva ser benéfico apenas aos seus proprietários, gente. Já que a gente quer que a empresa cresça e seja sustentável, ampliando, pegando esses 3 aspectos, não é somente para o proprietário. O consumidor também tem que ser um público-alvo, certo? Tudo sem agredir ambientalmente o meio ambiente que se encontra. Então, o empresário tem que se preocupar não só com a empresa, e também com seus colaboradores. Beleza? E já já a gente volta para a nossa disciplina de projetos.